do anímico ao mediúnico. O termo animismo designa aqui as manifestações da própria alma do médium a desvelar, no processo das comunicações, conteúdos psíquicos arquivados no inconsciente. Na prática mediúnica, o animismo se revela sob dois modos distintos: a alma do médium se comunicando a situação clássica ou introduzindo suas ideias nas mensagens de que se faz instrumento. A problemática das comunicações do médium, utilizando sua própria equipagem medianímica, não passou despercebida a Allan Kardec, que, ao questionar os espíritos que orientaram a codificação, deles obteve a confirmação do fato, conforme anotado em O Livro dos Médiuns, item 223, segunda questão. A alma do médium pode comunicar-se como a de qualquer outro, se goza de certo grau de liberdade e recobra suas qualidades de espírito. Vê-se, portanto, que os mentores não deram ao assunto qualquer conotação de anormalidade, chegando mesmo a afirmar que o conteúdo de certas comunicações produzidas por médios, sem o concurso dos espíritos, pode ser superior ao de outras, obtidas com a participação deles, a depender do grau de evolução de uns e de outros. Nem sempre, todavia, o fato anímico revela qualidades adormecidas ou simples ocorrências do cotidiano da vida atual ou pretérita de um médium. Não raro que se projeta são um trauma, as manifestações fóbicas, além de outras expressões de desajuste que aguardam regularização. André Luiz, em Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 22, intitulado Emersão do Passado, narra interessante fato ocorrido numa reunião mediúnica, em que uma sensitiva em trânsito sonambúlico libera episódio traumático de outra encarnação, a feição de uma autêntica comunicação mediúnica. Interessante ressaltar que assistia à cena sem participar mediunicamente do trânsito um ser espiritual, na condição de algoz endurecido, cuja presença funcionava como catalisador, a detonar na memória da sensitiva, pelos mecanismos dos reflexos condicionados, os lances ali fixados, desde passado remoto. O fato narrado pelo lápis mediúnico de Franciscano Xavier reflete uma situação anímica marcada pelo desajuste psicológico passível. No entanto, segundo a opinião do autor, de uma solução futura, após o esvaziamento daquelas aflições e o retorno à normalidade mediúnica da referida sensitiva. Com base nessa certeza, o autor enfatiza a necessidade de conduzir o atendimento com todo respeito e interesse, procedendo-se ao diálogo esclarecedor da mesma forma como se atende os espíritos encarnados, em sofrimento nas reuniões de intercâmbio espiritual. Até aqui falamos do fenômeno plenamente anímico, ou seja, a alma do médium se comunicando. Existem, todavia, manifestações mistas ou parcialmente anímicas em que o médium, não conseguindo passivizar-se totalmente para ensejar a comunicação, introduz inconscientemente suas próprias ideias, clichês mentais e automatismos da personalidade. Uma das causas principais deste problema é a falta de afinidade entre o médium e o espírito, o que se caracteriza do ponto de vista vibratório por divergências constitucionais que dificultam as ligações fluídicas, indispensáveis para que o fenômeno se processe com naturalidade. Este assunto foi muito bem focado em O Livro dos Médiuns, item 223, sétima e oitava perguntas. O espírito encarnado no médium exerce alguma influência sobre as comunicações que deva transmitir provindas de outros espíritos? Exerce porquanto, se estes não lhe são simpáticos, pode ele alterar-lhes as respostas e assimilá-las às suas próprias ideias e pendores. Será essa a causa da preferência dos espíritos por certos médios? Não há outra. Não havendo entre eles simpatia, o espírito do médium é um antagonista que oferece certa resistência e se torna um intérprete de má qualidade e muitas vezes infiel. A simpatia de quem fala os espíritos não é um resultado tão somente de afinidades psicológicas ou afetivas, mas peculiaridades da organização perispiritual, que determina a sintonia vibratória, responsável pelo fenômeno mediúnico. Quanto médios haja constitucionalmente bastante flexíveis e aptos a atenderem uma gama imensa de espíritos em situações específicas,
Outros médios, ainda que menos maleáveis, são mais adequados e aptos. É por essa razão que o trabalho mediúnico se processa mais ajustadamente quando é controlado do plano espiritual para o físico, deixando-se a cargo dos mentores a escolha do médio específico para atender cada comunicante. Isso não significa de forma alguma desmerecer o dirigente encarnado, mas dá prioridade no aspecto da competência, característica destes espíritos, que são os dirigentes de fato das reuniões mediúnicas. De outras vezes, o que se dá é um mecanismo de associação de ideias, provocado por ação telepática. O pensamento do comunicante, mal sintonizado pelo médium, apaga-se quase que totalmente em sua mente, despertando ideias correlatas, parecidas a acervo de suas experiências. No capítulo 9 da obra Mundo Maior, André Luiz Espírito elucida com propriedade essa particularidade do problema. Um médico no plano espiritual, pressuroso por inspirar a realização de um trabalho de assistência à saúde na Terra, põe-se em ação mediúnica de intercâmbio, transmitindo mensagem nesse sentido, através da média escolhida para o tentame. Enquanto ela recebia a mensagem, outros sensitivos registravam-lhe os pensamentos, de forma indireta, decodificando-os de uma maneira particular, por meio de associações anímicas peculiares ao mundo das experiências de cada um. Certo cavalheiro recordou-se de comovente paisagem de hospital, outro rememorou o exemplo de enfermeira bondosa, que com ele travara relações. Um terceiro abrigou pensamentos de simpatia para com os doentes desamparados, não faltando quem se lembrasse da missão de Vicente de Paulo. Imaginemos que qualquer dessas pessoas, por inexperiência, entendendo estar mediunizada, externasse essas ideias como se fossem comunicações. E teríamos um exemplo peculiar de animismo, por associação de ideias. As interferências anímicas podem ser provocadas ainda por interrupções intermitentes de sintonia. O médium começa a dar a comunicação e de repente perde o sinal. Deixa de receber o pensamento do comunicante e, desconcertado com as lacunas, pode ceder à tentação de preenchê-las com pensamentos próprios, num mecanismo inconsciente de preservação de sua imagem. Algumas vezes essas perdas de sintonia são provocadas pela ação de obsessores interessados em inviabilizar o trabalho do médium. Para se entender corretamente o problema do animismo, tens que compreender o papel do médium nas comunicações. Sabe-se que ele é o intérprete da mensagem que lhe chega. Ora, quem interpreta vivencia e não apenas repete. Observando em seu mundo íntimo a ideia, devolvendo-a com a investimenta representada por seu estilo, vocabulário, emoções e acervo cultural. Quando o médium é limitado no conhecimento e menos evoluído que o espírito, que por ele se comunica, não pode transmitir a mensagem tal qual foi idealizada, por falta de experiência vivencial e valor interno para a interpretação adequada. Nesse caso, não há propriamente uma adulteração anímica, mas uma incapacidade técnica para o tentame. Utilizaremos o mesmo caso narrado por André Luiz no capítulo 9, no Mundo Maior, para elucidar. O comunicante põe-se em ação para transmitir uma mensagem através de Eulália Calderaro. O orientador de André Luiz, analisando as possibilidades da médium, assim se expressa. Nosso amigo médico não encontra em sua organização psicofísica elementos afins perfeitos. Nossa colaboradora não se liga a ele através de todos os centros perispirituais, não é capaz de elevar-se à mesma frequência de vibração em que se acha o comunicante. Não possui suficiente espaço interior para como ligar-lhes as ideias e conhecimentos. Não lhes absorve o entusiasmo total pela ciência. Eulália manifesta, contudo, um grande poder, o da boa vontade criadora, sem o qual é impossível o início da ascensão. Após essas explicações, vimos que a médium, apesar de suas limitações, conclui seu trabalho, grafando o ditado psicográfico, com razoável nitidez e com a precisão que lhe era possível. No final da reunião, sob a liderança do dirigente encarnado, os participantes se puseram a analisar a mensagem, concluindo que o seu conteúdo, conquanto edificante na essência, não apresentava índices evidentes de uma
identificação do conhecido profissional da medicina, dada a falta de uma linguagem mais adequada, técnica e com características próprias de sua erudição. A tese animista foi ventilada, sendo aceita pela maioria como tábua de salvação. Enquanto isso, na espiritualidade, os mentores lamentavam o erro crasso e a verbosidade intelectual daqueles colaboradores humanos, alimentados apenas superficialmente de ciência. Seja o episódio anímico a expressão de uma experiência normal em que o médium simplesmente se desvela a consequência de um trauma que eclode ou a inserção de expressões adulteradoras da mensagem dos espíritos, ele haverá de ser um episódio esporádico e passageiro que cederá lugar ao exercício mediúnico normal. À medida que o sensitivo adquire experiência e se esforça para superar suas íntimas dificuldades. É comum no começo da jornada mediúnica, quando os médios ainda não estão familiarizados com o processo das comunicações, que eles façam o conflito sem saber determinar corretamente a fronteira entre o pensamento próprio e dos comunicantes. Nesse lusco-fusco do início, é muito provável que prepondere os estados arquivados do inconsciente. É por isso que acertadamente afirma-se que para se alcançar o estado mediúnico, transita-se necessariamente pelo anímico. Ao lado do adestramento e paralelamente a este, deve o candidato às lides da mediunidade cuidar de seu desenvolvimento moral, renovando-se interiormente, integrando-se ao bem, a fim de que os seus fatores de desajuste sejam superados, antes que se convertam em viciações alienantes e caminhos de acesso para as obsessões. Pessoas excessivamente mórbidas, afeitas a queixas repetitivas, egoístas, quando se engajam na prática mediúnica, têm uma tendência muito grande para o animismo e desajuste, porque seu comportamento já traduz esse estado anímico de tristeza e desencanto, decorrente de afloramento do passado nas experiências que ora vivenciam. Também estão incursas neste capítulo aquelas pessoas que no passado conscientemente enganaram e que agora inconscientemente fazem, quando em estado de trânsito. O Espírito Camila, em Correnteza de Luz, psicografia de Raul Teixeira, alude a outros fatos desencadeadores do animismo, na feição de ruídos na comunicação mediúnica, tais como encontros e desencontros que sensibilizam o médium, discussões e desentendimentos, festas sociais excitantes, jogos e entretenimentos similares, os quais se constituem fortes desatreladores das rédeas do equilíbrio emocional dos médios. Alguns desses obstáculos aparecem como fatos inevitáveis da vida, mas outros surgem como decorrência de uma vivência não necessariamente espírita. Uma mudança salutar de hábitos é um comportamento cada vez maior com os valores da caridade cristã, podem impor silêncio a certos condicionamentos renitentes e perturbadores. Divaldo Franco se utiliza de uma imagem muito simples para ensinar. Ele compara nossa mente a um vaso sob a forma da letra U, dividido em 3 faixas: o superconsciente, o consciente e o inconsciente. As ideias chegam pelo superconsciente como inspiração, conscientizam-se no cotidiano e são arquivadas. A inspiração mediúnica faz o mesmo percurso. Primeiro sentimos, depois conscientizamos, para em seguida vesti-la de palavras. Neste périplo, essa inspiração passará pelo depósito inconsciente, onde estão sedimentadas nossas ideias, nossos hábitos, e assimilará aquelas tintas, saindo com o colorido de nossa personalidade, alimentando-se este vaso em U com água poluída e lama, como temos feito. Essas sujidades sedimentam-se no fundo, adulterando tudo quanto por ali passa. Quando mudamos a orientação de nossos pensamentos e passamos a alimentá-los com água limpa, de início a água entrará clara, mas sairá com a turvação do material ali depositado. Se continuamos, porém, alimentando aquele vaso com água limpa, esta limpará o depósito e acabará saindo cristalina e pura como entrou. Espera-se que os médios atuantes compreendam sem demora este processo de transitar do anímico para o mediúnico,
desemperrando as engrenagens medianímicas pelo exercício disciplinado e constante, e desobstruindo os canais por onde fluem as ideias através do trabalho no bem, absorção de conhecimentos e cultura, oração e meditação continuadas, que se avaliem a cada passo, que aprendam a se conhecer, que se envolva quanto puderem nesta torrente de ideias transformadoras, que avança sem cessar até iluminar totalmente o mundo. Um bom parâmetro para medir o progresso no exercício mediúnico é o grau de facilidade com que o médium expressa suas comunicações. A mensagem emperrada, que não flui com facilidade, demonstra desarmonia nas engrenagens de recepção e de transmissão, a requererem manutenção e limpeza. Para os dirigentes, a tarefa de acompanhar o desempenho dos médios e compreendê-los requer apurado tato psicológico, um razoável conhecimento da natureza humana e particularmente de cada indivíduo com quem atua. E esse conhecimento só é possível quando o grupo convive, quando de algum modo se associam seus membros para a tarefa do bem. Somente assim se alcança o que Kardec chamou de familiaridade, uma das condições evocadas por ele como indispensável ao sucesso do trabalho mediúnico. Em geral, podemos dizer que o animismo, como sombra da mediunidade, é sempre aquele pano de fundo que determina certas fixações mentais a transparecerem nas comunicações, é o que produz a mediunidade repetitiva, o maneirismo extravagante, a gesticulação exagerada. A questão do animismo na mediunidade não é, todavia, obstáculo insuperável, é simplesmente um processo a ser vivenciado e ultrapassado, nem antes nem depois do tempo. Não é de responsabilidade exclusiva dos médios ostensivos, mas de toda a equipe que se deve ajustar no ministério abraçado sobre a égide da fraternidade. O problema se dilui na cooperação e desaparece quando a tarefa é encetada com otimismo e alegria, realçando a boa vontade de quantos aspiram por compreender, servindo.